vamos lá. O que eu falei até agora foi somente sobre reações químicas. Então você já sabe o que é uma reação. Reação é o fenômeno, beleza? Fenômeno, ok. Agora, o que é a equação química? A equação química, como nós já falamos lá atrás, é a própria representação. E aí, como é que eu represento uma equação química? E isso, meu amigo, é de extrema importância para todo mundo que tem essas dificuldades aí, ó. Isso é de extrema importância porque a partir do momento... Eu vou falar isso, pessoal, porque eu tive essa dificuldade também, tá? Então, voltando ao meu texto. A partir do momento que você consegue identificar, né, o que é um reagente, o que é um produto, para onde a equação vai, de onde ela veio, você pensa que é bobeira, mas eu te garanto que já tem aí várias questões ou vários outros pontos dentro da matéria que vai ficar emperrado porque você não sabe isso. Mas agora você vai saber disso. Beleza? Vem comigo aí, ó, olha só. Então, uma equação química, que é essa própria representação, eu vou utilizar o que aí para representar isso? Eu vou utilizar símbolos, é uma linguagem, né, pessoal? Eu vou utilizar o que também? Códigos. Professor, você está falando em código. Então tá, vamos lá, vamos dar uma pincelada mais de acordo aqui no que eu estou falando. Se liga, ó. Se eu falar, por exemplo, assim, a reação de combustão do CH4, beleza? Do metano, opa, vou colocar metano, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não tem que se preocupar com fórmula, tá? A gente tem que se preocupar em entender. Fórmula, velho, é lá na frente, tá? Lá na frente, não se preocupa, tá? Mas então, olha só, tá aí, a reação é a combustão do metano. Metano, o que é metano? Deixa eu até colocar aqui para você ver, ó. Metano que saiu aí agora, né? Deixa eu botar aí no slide para você ver. Metano que saiu aí nesse link que eu li hoje, inclusive, nessa reportagem aí, que alguns cientistas estão estudando mudar, né, aí a alimentação de vacas. E para que isso, pessoal? Para poder diminuir a liberação de metano, porque, não sei se vocês sabem, né, a vaca, ou os rebanhos bovinos, eles são o segundo maior produtor desse gás estufa, né, que é o gás metano, pelo pum da vaca, é isso mesmo. Só perde pra gente, pro ser humano, que eu não sei se é porque nós somos mais peidorreiros ou porque a gente produz isso de outra forma. Eu quero acreditar que é os dois. Não, mentira. Mas então, eles estão recomendando aí, eles estão estudando uma forma de diminuir, né, essa liberação de gás metano a partir desses rebanhos bovinos, só porque, assim, só mudando a alimentação. Vamos ver em que isso vai dar, beleza? Mas, ó, esse não é o nosso principal foco, não. Isso aqui é só para, né, dar uma clareada aí. Mas então, se a reação que eu estou falando é a combustão do metano, né, que é o CH4, já colocaram aí, como é que eu represento isso? Bom, eu vou representar, olha aí, ó. Peraí. Eu vou representar assim, ó. CH4 mais O2 formando CO2 mais H2O. Beleza? Então, metano mais gás oxigênio formando gás carbônico e água, tá? O balanceamento dessa equação, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido, mas ele vai ficar da seguinte maneira, ó, 2 aqui e 2 aqui na água, tá? Não vamos nos preocupar com isso agora não, tá bom? Mas o que eu tenho aqui? Se eu for observar, né, mais claramente essa reação que está escrita aqui. Bom, eu tenho dois fatores, eu tenho duas partes em que eu posso dividir isso aqui, ó. Vamos dividir pela seta, beleza? Antes da seta, eu tenho quem? Eu tenho os reagentes. E depois da seta, eu tenho quem? Eu tenho os produtos. Ok. E aí é o seguinte, ó, se antes da seta eu tenho os reagentes, o que os reagentes fazem, né, para que a reação aconteça? Eles absorvem energia para que as suas ligações sejam quebradas, para quebra. Opa! Para quebra de ligações. E já nos produtos eu vou ter o quê? Para que haja a formação desses produtos, eu vou ter
uma liberação de energia para que haja justamente essa formação aí de novas ligações. Beleza? Pessoal, quando eu falo de uma equação química, quando eu falo de uma reação química, eu ainda posso colocar outros dados aqui. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse ser mais criterioso, principalmente para uma reação, quando se trata, por exemplo, de uma reação termoquímica, ó, eu preciso saber, bom, esse cara aqui é gasoso, esse cara aqui também é gasoso, esse outro é gasoso, vamos colocar que aqui foi formado água também no estado gasoso. Tá? Eu poderia ainda, né, adicionar um outro dado aqui, que seria o dado termoquímico. Então, essa reação, para acontecer, a variação de energia dela é igual a quanto? Por se tratar aqui de uma reação de combustão, vamos colocar então que essa reação tem um ΔH negativo. Opa, aqui está positivo, né? Não, tá certo, tá negativo mesmo. Negativo. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma reação exotérmica. Ela vai acontecer de que maneira? Ela vai acontecer absorvendo menos energia e liberando mais na formação do produto, tá? Então isso aí é que é uma equação. Quando eu falo então da combustão do metano, como é que eu represento a combustão do metano? Dessa forma. Quando eu falo da reação de formação da água, como é que eu faço para representar na forma de uma equação esse fenômeno que é a formação da água, né, a partir sei lá, de símbolos, de isso tudo aí que você acabou de ver aí, beleza? Então se eu falar aí, ó, reação de combustão ou de formação da água, né? Se a água vai ser formada, olha aí, ó, formada é depois da seta. Então formei água, tá lá. Reação de formação da água. Se ela foi formada, ela tem que estar do lado daquilo que é formado, do lado dos produtos, né? E aí, essa reação ela acontece a partir da reação de um gás com outro gás, do gás hidrogênio mais o gás oxigênio, tá? Então reagiu gás hidrogênio com gás oxigênio, formou a água. Deixa eu apagar aqui para a gente poder escrever outra coisa. Pessoal, se tiver muito rápido, e aí você quiser anotar alguma coisa, ou tirar um print da tela, dá uma voltada um pouquinho, né? Como vai ficar disponível mesmo esse vídeo, então você pode voltar, dar uma printada, né? Ver de novo o que eu falei e tal, e anotar se for preciso, beleza? Mas ok. Aqui nós estamos falando de equação, então nós já falamos que a reação de formação da Blaus, sei lá. Né? Então se é de formação de alguma coisa, quem é formado é produto. Produto é aquele que está do lado direito. Ah, não, agora nós vamos fazer a reação de decomposição do sal de cozinha. Tá? Então, eu tenho lá o NaCl, ele vai se decompor. O que é decompor? É eu ter uma substância e a partir dessa substância ela formar outras, né, menores. Tá, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, ó, o NaCl, ele é um sólido. Né? Vamos supor que eu vou fazer ali uma pirólise, uma eletrólise, né? Vamos colocar uma eletrólise aqui. E aí na eletrólise desse composto, o que eu vou formar? Eu vou formar Na, beleza? Mais Cl2. Professor, mas aí olha só, tem um trem errado aí, tem um trem errado aqui, porque de um lado eu tenho 2 cloros, do outro eu tenho um só, eu multiplico aqui por 2. Ah, mas agora está errado é outra coisa, porque se de um lado eu tenho 2 sódios, lógico, do outro lado eu também preciso ter 2 sódios. Tá claro, pessoal? Então, mais uma vez, professor, isso é muito banal, tá? Isso aí é fácil demais. Mas é porque são essas palavrinhas chaves, né? Que na hora que você vai pegar alguma questão, na hora que você vai estudar, às vezes aqueles microsegundos que você para pensar o que é aquilo, já te tirou, né, ali, já te cortou a linha de raciocínio. Então, quando você sabe que reagentes são consumidos, que reagentes são, sei lá, absorvidos, que reagentes são destruídos, não, destruídos não são, mas que reagentes são, sei lá, que eles reagem na reação de, esse próprio nome, na reação de, já está indicando para você que ele está no início, né? Agora, quando ele fala, por exemplo, na produção de, na formação de, de, então isso tudo tem a ver com produtos, tá? Quem é reagente? Quem é produto? Para finalizar essa primeira parte, reagente
é aquele que absorve, é aquele que é consumido. Produto é aquele que libera energia na sua formação e que é formado, né, que é produzido, como o próprio nome já diz. E aí, isso vai ficar um pouco mais fácil quando você começar a estudar os tipos de reações. Né? Então você tem aí reação de deslocamento, reação de dupla troca, reação, enfim, várias outras reações. E isso vai fazer todo sentido quando você for pegar esses pontos específicos para poder estudar. Tá claro, pessoal? Vou dar um pause aqui, vamos ver o que o pessoal está falando aí, se tem alguma coisa de novo, se tem alguma dúvida. Então, para ter combustão é necessário sempre reagir com oxigênio. Então, você quer a versão vestibular ou você quer a versão real? Né? Porque tem isso também. Porque a gente costuma falar que reação de combustão é só aquela que acontece com oxigênio. Na verdade, não é assim, tá? Para você que vai fazer o vestibular, anota isso. Para você que vai prestar vestibular, seja lá onde for, combustão é com oxigênio. Ponto. Anotou isso? Então, beleza. Então, vamos lá. Para vestibular, combustão é sim com gás oxigênio. Aí se a combustão é completa ou incompleta, não sei, vai ver, vamos depender do que o exercício está pedindo, tá? E elas são diferentes, óbvio. Agora, na vida real não é bem assim, tá? Então eu só vou parar por aqui. Na vida real não é bem assim, aí tem os seus porquês, porque lá na frente você vai falar assim, professor me enganou, eu não te enganei, eu só estou falando o que você precisa saber nesse momento e que não vai fazer diferença na sua vida, essa é a grande verdade. Vamos lá, Guilherme Souza Rocha. Quais são os dados necessários para descobrir o ΔH? Ih, velho, muita coisa. Você tem que saber aí, né, quais são as ligações. Você pode, né, trabalhar de diversas formas. Você pode saber quais são as energias envolvidas entre cada ligação, é um jeito. E aí você vai calcular todas as energias que você tem antes e depois calcular todas as energias que você tem depois e fazer uma diferença entre elas, justamente porque antes vai absorver para poder quebrar. Então, se eu tenho, né, determinada quantidade de ligação, cada ligação tem um valor, então eu preciso de uma determinada quantidade de energia para quebrar essas ligações, pronto. Soma tudo. Quanto que você usou para quebrar tudo? Guarda esse valor. Formaram outras ligações. E aí, o que formei lá? Tá, eu sei os valores das energias para cada uma delas? Sei. Soma tudo. Somei. E agora, o que eu faço? Bom, aquilo que você calculou no final foi o que foi liberado. Aquilo que você calculou no início foi o que foi absorvido. Soma os dois. Essa diferença vai dar o valor aproximado aí do ΔH. Vamos lá? Pressão é uma elas, temperatura? Não entendi, mas tá. Vão colocar filtro no... Que é isso, galera? Não, vai só mudar a alimentação das vacas aí. Olha só, dentro disso que eu acabei de falar, eu vou utilizar aí, ó, essa mesma equação que eu coloquei no início, tá? Nós vamos trabalhar com bolinhas. Adoro trabalhar com bolinhas, sabe por quê? Porque elas elucidam muita coisa de forma simples, de forma clara, tá? Então você pensa, reação, né? Você já pensa naqueles trem lá de orgânica, aquelas reações cabulosas, ou senão aquelas reações, né, sei lá, estranhas lá que vai cair no ITA, por exemplo. Então, quando você pensa naquilo, né, você esquece que eu posso, por exemplo, né, representar isso tudo que eu falei aqui, ó, de forma muito mais simples, que aí você consegue entender, agora sim, o que eu acabei de falar. Se liga. Vai, slide. Aí. Foi não? Foi não? Foi não? Aí, agora foi. Olha só. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o CH4. Eu poderia representá-lo assim, ó. C ligado a H, ligado a H, H e outro H. Massa. O2, eu tenho dois, tá vendo? Ó? Tem dois O2. O que eu faço? O dupla O dupla O. Professor, não sei isso não. Relaxa, velho, relaxa. Isso aqui eu só tô te mostrando pra, né, explicar o meu ponto de vista aqui. Tá, mas de qualquer forma, ó, eu tenho um CH4, tá ele aí. 2 O2, tá os dois aí. E aí o que eles formam? Eles vão formar aí, ó, aliás, né, para que essa reação aconteça, eu preciso primeiro ter uma absorção de energia para que essas ligações, essa seja quebrada, essa ligação e essa ligação. E cada uma dessas ligações tem um valor de energia associada a elas. Massa? Vem comigo aí de novo, continua. Aí, ó, seguinte, todas essas ligações foram quebradas. Agora eu tenho, ó, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Eu tenho oxigênio, oxigênio, oxigênio. Vamos colocar um aqui em cima, oxigênio, tá?
eles estão o quê? Não ligados. Isso aqui é instável, meu amigo e minha amiga. Tá bom? Aí, ó. Beleza. O que vai rolar agora? Agora, por eles estarem instáveis, eles vão começar a absorver energia para quê? Para poder, então, formar novas ligações. Aí eu começo... Aí, ó, por exemplo, ó, esse carbono se aproxima desse oxigênio e esse carbono se movimentando aproxima de um outro oxigênio e vai formar isso, ó, C dupla O, dupla O. Então já foi, ó, esse e esse. Risquei os dois. Tá, o que sobrou? Sobrou O com dois Hs e outro O. O que eu posso formar então? Olha aí, ó, duas águas. O ligado a H ligado a outro H. O ligado a H, ligado a outro H. É claro que não é tão simples tudo sempre na vida, mas é isso, cara, a explicação é essa. Você vai ter o quê? Você vai ter um rearranjo, essa palavra é linda, eu vou falar com mais calma. Você vai ter um rearranjo dos átomos, beleza? O que é um rearranjo desses átomos? É justamente aquilo que você tem antes, você precisa ter depois, porque você não pode destruir nada. Beleza? Então é nisso que você está preocupado. Quando você faz aí o balanceamento, por exemplo, o que você está querendo com esse balanceamento? Ué, você está querendo, na verdade, garantir que a quantidade de átomos que você tem antes é igual, ou que ela seja igual à quantidade de átomos que você tem depois. Porque no final das contas, eu só tive o quê? Eu só tive uma quebra de ligação lá, bagunçou tudo, reordenou, formando outra coisa. Mas os átomos são os mesmos. Sacou? É isso. Quando a equação está estável, é porque não há mudança de temperatura. Olha, essa instabilidade na reação é devido a diversas coisas. Você tem, assim, você pode modificando o meio, você já muda a forma ou o estado, seja do gás, seja da substância. Então, assim, não é somente temperatura, são outros vários fatores. Beleza? Essa representação ajudou muito. Sempre ajuda muito. Então, eu tô na dúvida. É lógico que vai ter reação que você não vai conseguir fazer essa representação de cara, assim. Mas sempre ajuda muito a você perceber que a coisa é simples. Aí, eu estou falando que a equação é justamente essa simbologia, essa representação. Que eu tenho várias coisas aqui nessa reação que eu poderia dar nomes. Por exemplo, ó, vamos lá. Lá na frente, quando você começar a estudar estequiometria, por exemplo, esses números aqui, ó, são chamados, ou serão chamados, né? Aqui tem um, quando não tem nada é porque tem um. Então, esses numerozinhos aqui, ó, eles são o quê? Eles são chamados de coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? Esses coeficientes, pessoal, nada mais é do que a proporção que existe entre esses participantes aí da reação, né? Então, ó, observando, por exemplo, essa reação, eu sei que eu sempre vou ter, ó, se eu for colocar, né, em termos de proporção, ó, eu sempre vou ter o dobro de moléculas de oxigênio quando comparados às moléculas de metano. Eu sempre vou ter, ó, o dobro de moléculas de água quando eu comparo com a quantidade de moléculas de CO, de gás carbônico, CO2, né? Tá reparando, ó? Esses numerozinhos que eu tenho do lado esquerdo representam a proporção de cada um dos participantes na minha reação, beleza? Então, esses números, essa proporção lá na frente, quando você começar a estudar estequiometria mesmo, quando você começar a falar de teoria atômico-molecular, já começar a colocar mol no meio, é isso aí que vai representar para mim a quantidade em mols que eu tenho de cada um dos participantes da minha reação, beleza? E aí quando fala mol, a galera já fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Calma, velho. Porque quando eu falo em mols, eu estou falando de uma quantidade fixa de moléculas, entendeu? Então, eu falei, eu tenho 1 mol de gás metano reagindo com 2 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico, mais 2 mol, olha aqui, ó, mais 2 mol, aqui atrás de mim, mais 2 mol de água, tá? Quando eu transformo esse mol para uma quantidade de moléculas, eu vou ter uma quantidade fixa. Por exemplo, ó, 1 mol, 6,02 vezes 10... foi mal. 6,02 vezes 10 elevado a 23. É um número. Se eu tenho 2 mol, então eu vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. E por aí vai. Mas, de novo,
isso são cenas de um próximo capítulo, tá bom? Porque o que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento é justamente isso. Se você sabe o que é uma reação, se você conhece a diferença entre reação e transformação física, e se você agora entendeu que para toda reação química eu tenho uma representação que eu chamo de equação e que nessa equação eu vou ter lá reagentes se transformando em produtos, ponto. Agora a gente está apto a começar o nosso próximo passo, o nosso próximo tópico. Beleza?